Hoje vamos lá falar aqui de um gigante que se chama erro. E vamos lá aqui colocar as coisas de uma forma, porque eu creio que as pessoas muitas vezes ficam distraídas com a sua própria forma de pensar e não dão conta dos seus vícios de pensamento. E há uma coisa que é muito fácil nós termos como vício de pensamento, que é o foco no erro. O que é que isto acaba por nos trazer? Acaba realmente por, primeiro, ser realmente uma sombra na nossa vida, até quando queremos ir fazer algo novo. E isso trava-nos. E muitas vezes as pessoas até dizem: eu estou a procrastinar e eu não sei o porquê e o que é que está aqui a acontecer. Pode ser realmente este medo do erro. E por isso vamos aqui tentar trabalhar a consciência das pessoas, porque nestas questões nós já sabemos que só ampliando a consciência é que a pessoa pode começar a ter um outro contacto com ela própria e começar a encontrar estratégias que a ajudem a facilitar-lhe a vida. Andreia, queres começar por falar do gigante para os nossos valentes? Porque isto, a malta é valente quando lida com o erro. É, é uma coisa, igual você está dizendo mesmo, de você ter a coragem, primeira situação, né? De olhar para você e ter, assim, a coragem de olhar para você e falar assim: eu vou me conhecer. O que que isso quer dizer para mim? Então, é o bicho-papão. É o bicho-papão. O erro, eu errei, é o meu bicho-papão, eu não quero olhar para ele. É muito mais cômodo você não olhar para aquilo que te incomoda do que você olhar e falar: o que que eu posso aprender por isso? Esse movimento, às vezes, é muito difícil para muitas pessoas, porque você assumir que a culpa é tua. Culpa no sentido assim: eu errei, eu não sou perfeita, eu não tenho só qualidades, mas também não tenho defeito. Quem tiver só a perfeição, que ser presente. Você entendeu? Porque nós somos luz e sombra, tá? Então, as pessoas vão achar que sempre tem que estar perfeita, tem que sempre acertar, que não pode errar. E quando erram, se culpam, se criticam. E a vida não é assim. Vamos deixar um pouco as coisas mais leves, tá? É um trabalhinho meio assim de formiguinha, pezinhos de formiguinha, né? Mas vamos ver o que esse erro te trouxe. Qual foi o aprendizado dele, né? Quantas vezes eu errei uma coisa para poder aprender a fazer outra? Tem alguém que fez isso, né? Muitas vezes. Né? Então, assim, as pessoas pararem de se culpar, pararem de achar que eu errei, então eu não vou fazer, eu não sei fazer. Se você não arriscar, se você não for atrás para aprender, se você não for se olhar, ver como é que você funciona, você nunca vai aprender nada. E esse erro, muitas vezes, ele te trava. Porque como você não quer olhar, você se fecha. Aí você se fecha em várias vertentes na sua vida. Um relacionamento, eu não vou me relacionar porque eu tenho o dedo podre. Tá. Você relacionou com um, com outro, não deu certo, a pessoa pisou na bola. Tem umas que vêm naquela vertente até do abuso, né? De apanhar e de várias coisas. O erro tá ali, você assim: eu escolhi errado. Peraí, não. Vamos olhar o que é isso. Não tá no outro, tá em mim. Então, quando a gente fala, o erro é como a procrastinação que você estava falando. É o acômodo. Vou acomodar, vou ficar aqui, vou falar que eu erro, porque aí eu não tenho que fazer nada. E se eu não tenho
que fazer nada, eu não tenho que procurar nada, eu vou ficar aqui o resto da vida. Sem fazer um curso, sem um relacionamento, sem entender o que é que está acontecendo, por que está, por que não está. Por quê? Porque eu tenho medo de errar. Quem tem medo de errar, tem medo de acertar. Vamos lá, Raquel. Sabes que quando nós falamos em erro, é importante aqui, se calhar, trazer a ideia de é fácil olharmos para uma situação de mudança lá atrás ou de uma decisão, e isto significa várias coisas. Pode ser um relacionamento que se aceitou ter e que se viveu, pode ser um trabalho que se escolheu, pode ser um movimento de afastamento de alguém. Bem, há sempre uma decisão tomada em determinada altura que fez viver determinada experiência. Quando a experiência não correu bem, nós temos um mecanismo que associa logo, se não correu bem, foi erro. E eu acho que é importante aqui começarmos a trazer algumas noções para desfazer um bocado esta ligação tão direta, que é, quando nós percepcionamos que é erro, é porque em alguma altura, depois de termos feito aquela escolha, termos tido aquela relação, aquele trabalho, nós ficamos com o medo ativado. A nossa insegurança foi ativada. E a nossa insegurança, quando é ativada, vai despoltar dentro do nosso corpo mecanismos da resposta do medo, que pode ser a fuga, não é? Eu não quero mais. Lá está, por exemplo, como tu indicaste, um relacionamento, aquele relacionamento que correu mal, e a pessoa pensa, foi tão mal, tão mal, tão mal, que eu não quero mais relacionamentos. Já chega, não é? E a pessoa ali fica num estado de, ok, fica ali com o medo a comandar todas as suas ações, quer no presente, quer no futuro. Porque este é o grande peso do passado e daquilo que nós dizemos e consideramos que é erro. Quando nós começamos aqui a perceber que, ok, aquilo foi mau, porque ninguém quer aqui convencer-vos que aquilo foi bom. Há coisas que, sem dúvida, foram más. Só que é olhar para isso e trazer para si próprio porque é que se colocou naquela situação. E eu vou aqui tirar um coelhinho da cartola. Normalmente, quando temos decisões e fazemos um movimento e temos experiências que muitas vezes nos são mais difíceis, tem a ver com situações de carência. E há pessoas que entram nessa situação de carência pontualmente, e então vem aquela história de aquilo foi muito complicado de gerir, ou aquelas pessoas que têm um padrão emocional de carência, e essas sim vão ter muito mais tendência a repetir aquilo que nós estamos aqui hoje a tentar ampliar a consciência, que é isso do erro. E aqui é fundamental que as pessoas comecem a fazer um exercício, que é, por pior que tenha sido, o que é que foi bom, o que é que ensinou, o que é que aprendeu. Porque há pessoas que vão dizer, aquele trabalho foi horroroso, sofri imenso, eu até entrei em burnout. Tudo bem. O que é que ali pode ter aprendido? Podia ter aprendido, por exemplo, estratégias de organização de trabalho, em termos de comunicação na empresa, formas de responder e de se comunicar, e inclusive saber que tipo de trabalho e que tipo de ações é que pode ter que a podem levar ao burnout. E isto é um exemplo.
se começarmos a perceber porque é que nos colocamos numa situação e também o que é que aquilo nos traz em termos de aprendizado, fica mais fácil nós desapegarmos dessa ideia do erro. Porque o erro trava-nos. O erro vai dizer-nos o quê? Não, tu não vais querer aquilo outra vez. Por isso, vai para um lado qualquer, não faças nada, congela, mas este erro outra vez é que não. E quando estamos aqui muito concentrados no medo da falha, normalmente estamos perdidos porque não sabemos o que queremos fazer. Porque depois é só medo. Não é? Andreia, por favor. As pessoas, assim, igual você estava falando, desse medo do relacionamento, de fugir, isso é um baita mecanismo de defesa. Você entendeu? As pessoas não vão ali. Elas preferem estar daquela forma e não mudar, não aprender, porque tá ruim assim, mas antes assim do que eu correr o risco de melhorar um relacionamento e correr o risco de ficar sozinho, porque não se banca, porque não aprendeu aquilo. Aí é onde a gente sempre fala das repetições da vida, tá? Você vai sair de um relacionamento, você vai atrair o mesmo. Quando você consegue dar um passo à frente. Por quê? Porque você não aprendeu. Então, esse medo, ele te trava, você fica patinando na mesma coisa, a minha vida não sai do lugar. Quando você tem algum ímpeto de você sair e fazer, o que você faz? Isso me doeu tanto que eu não quero nem olhar. Que é o que você falou. Vou fugir. Não vou olhar para essa situação. Vou agir igual uma criança. Quantas vezes as crianças emburram porque não ganhou um docinho da mamãe? Até quando nós vamos ter atitudes de criança em não olhar para a realidade? Porque a vida ela não é conforme a gente quer. O que você veio aprender aqui, você vai aprender. Se você não aprender isso, você vai passar a vida inteira tendo repetições na sua vida até você ir. Isso é uma frequência de medo. E o medo, evoluindo um pouquinho mais, ele se vira um pânico. Aí vem um sofrimento maior ainda. Então, são várias vertentes. Igual vocês estavam falando do relacionamento, tem a do trabalho. Você é feliz onde você está? Você só está cumprindo tabela? Você levanta bem para ir trabalhar? Porque quando você não gosta do que você faz, você pode ganhar até bem. O seu dinheiro não rende. Você pode ganhar mal. Mas se você faz por prazer, aquilo ali evolui. Ele cresce na tua mão. Então, não tem como, nesse nosso mundo, a gente não parar para se conhecer. Não tem como viver culpando o outro pelas minhas escolhas. Não tem como. Então, gente, é bem isso, dói. Não estou fazendo um conselho, não estou falando nada para ninguém fazer nada, porque cada um vive a vida conforme acha e conforme dá conta no momento. Mas é só uma dica. O erro é uma ótima oportunidade para você aprender o que você não quer da vida. Se você começar a olhar o que você não quer na vida, em coisas que não deram certo na sua vida, vai riscando, vai fazendo um tiquezinho ali e vai olhando para outro lado. Isso aconteceu comigo, mas se você for ver o erro desta forma, querendo aprender e aceitar isso, você vai ver que nessa transformação
disso tudo, o erro ficou isso aqui, ó. Ele ficou pequenininho, porque você aprendeu com ele, você aceitou, você foi, passou para um outro patamar, deixou de fugir, deixou de olhar, deixou de se fechar para poder ir. Então, você tem um medo que ele te paralisa e tem um medo que ele te tira daquela zona de negligência. E qual é o medo que você usa? Você prefere paralisar e não olhar para o seu erro? Olhar para o seu erro e falar assim, não, eu já vi isso, eu vou ver outras coisas. Você vai passar a vida inteira sendo plateia? Vamos ter coragem. Isso é tão bom. A gente está aqui toda semana, eu e a Raquel. Por quê? Porque a gente tem coragem de olhar, coragem de ver. E essa felicidade a gente quer despertar em todos vocês. Raquel. Agora que eu gostavas de dizer, lembraste-me uma coisa que é o erro ajuda-nos a manter num lugar que é de falta de merecimento. E se nós achamos que não merecemos, nós estamos sempre a achar que os outros são mais ou têm mais do que nós. Porque inconscientemente a informação que está cá dentro é: já erraste tanto, como é que mereces acertar? Não é? E quando falamos de acerto, é de sucesso, é de fazer as coisas mudarem. Daí que seja realmente muito importante saber olhar para o seu pensamento. Aqui é muito olhar para o pensamento. Porque quando o pensamento faz um movimento de... Foi ali, naquele momento em que eu mudei de cidade. Quando eu deixei a minha cidade, aquela cidade, e fui para outra. Quando eu mudei de casa e fui para outra casa. Quando eu deixei uma pessoa que eu gostava e fui para outro relacionamento. Todas estas situações vão ser muito fáceis de encontrar, porque o nosso pensamento vai parar lá. E nós temos muita tendência de pensar: se eu não tivesse feito aquela escolha, hoje a minha vida seria completamente diferente. E quando nós entramos neste discurso interno, nesta narrativa, nós estamos a dizer para nós próprios que então continua aí na expectativa de cometer erros ou a evitar os erros. Quando eu fico naquela posição de falta de merecimento, como eu estava a dizer, como é que eu vou agora arriscar-me a fazer outra mudança se eu já fiz uma e aquilo correu tão mal? Como é que eu vou para a frente? Como é que eu saio desse lugar? E aqui é muito importante que as pessoas comecem a ser conscientes do seu próprio pensamento. Quando está mal, para onde é que a cabeça vai? Para que momento é que vai? Porque é nesse momento que está aí parada, que está aí travada. Não é? Porque se nós até levarmos isto para as conversas dos fratais, que é um conceito muito interessante, é o fratal da pessoa, porque nós temos várias partes de nós. Quando nós vivemos uma experiência no conceito de fratal, é essa parte de nós que ficou ali parada, travada. Nós continuamos com as outras, vem tudo dentro de nós, mas aquela parte não amadureceu. E nós não a integramos. Porquê? Porque achamos que aquilo é um defeito, que aquilo é um erro. Daí que seja tão importante haver aqui um movimento de integrar a experiência. O que é que aquilo na realidade até trouxe de bom? Porque se não conseguir encontrar o bom, vai sempre realmente ver aquilo como horrível.
e se vê aquilo como horrível, mais um mecanismo do medo fica ativado, mais a vibração do medo se manifesta, mais travas tem, mais dificuldade tem em fazer movimentos na vida, fica tudo muito encalacrado, muito parado. E muitas vezes as pessoas nem dão por este movimento de viajarem tão facilmente àquele erro que consideram que fizeram. Andreia. O que você estava falando agora sobre os fractais, tá? Uhum. Tá aqui. Alguma coisa que você fez, aquele erro, aquela coisa, tá no seu passado. Uhum. Só que você vai caminhando a tua vida. Só que você tem medo de olhar para aquilo ali. Você tem medo de resolver essa situação internamente. Por isso o autoconhecimento. Por isso olhar para você. Então você tá aqui em criança, tá? Com esse fractal. Aí ele vai te dando as condições para que você tenha as repetições daquilo. Mas você não quer olhar. Então você vai caminhando na tua vida, tá? E quando você tropeça aqui, acontece alguma coisa, você alimenta isso aqui, ele fica um pouquinho maior. Aí você começa a vibrar aqui. Aí você vai indo, acontece outra, eu continuo não querendo olhar. Ele vai alimentando cada vez mais e vai crescendo. Até uma hora que a vida faz isso aqui, assim, ó. Te joga. Aí fala assim, nossa, mas eu não tenho sorte na vida. E cai naquela depressão, e cai naquele choro. Gente, problemas todos nós temos. Não existe ninguém que não tem. Existe uma forma de você encarar a realidade. Aconteceu? Aconteceu. O que eu posso fazer? Não é ter medo, não é fugir, é olhar. O que isso rebate em mim? Só que tem situações que isso acontece e que você não consegue. Consegue, só que é muito difícil. Você vai fazer muita força. E sempre vai te ressoar naquele coração, aquela dor, aquela coisa. Ai, eu não sei por que tá doendo isso. Você viu alguma coisa que aconteceu com seu vizinho ali e te doeu a alma. Por quê? Porque você alimentou aquela situação que aconteceu com o seu vizinho, alimentou o seu fractal aqui. E você sente aquela dor crescer e doer. Por quê? Não é o outro, é em você. Porque nunca tá no outro. Sempre está em você. Então, esse olhar que a gente fala é essa coragem. Não deu certo, não, tá? Então vamos lá, vamos fazer outra forma. O que eu posso fazer? E através dos nossos tratamentos é exatamente isso que nós fazemos. Você traz aquela questão que você quer tratar e nós vamos nesse rastro para encontrar aquela ali, ó, aonde ela começou. E é aqui que a gente vai tratar. Quando a gente trata aqui, a gente cuida esse. O do vizinho. Não é que você vai esquecer. Porque aqui não é o lema para você esquecer e deixar de lembrar para não sofrer. Não, aqui é a consciência que cura. É você olhar nisso e falar, eu aprendi com isso. Isso me fortaleceu. Eu já passei por isso. Eu sou experiente nisso. E isso eu consegui me tornar em uma outra pessoa. E eu posso pegar na tua mão e te mostrar esse caminho. Mas só que a gente está aqui de braços abertos, querendo tratar todos. Só que o nosso querer é muito grande. Mas o seu querer tem que ser maior que o nosso. Você tem que estar disposto e disposta a olhar para isso e falar, eu vou, é isso que eu quero. Então, a vida, ela fica mais leve. Imagina um rio, tá? Ele vai correndo, correndo, correndo. Qual é o destino dele? É o mar. Ele vai cair lá. Agora, se você não tem coragem de olhar para você e você se fecha, você vai parar numa curva do rio, onde só para tranqueira,
para lixo e essa água vai apodrecer. O que significa isso na nossa vida? Dores, sofrimento. É isso que você quer? Raquel. Só para deixar aqui também uma ideia, porque estamos quase na nossa hora, que é quanto mais necessidade tem de estar certo, mais punido é pela ideia do erro. E como tu estavas a referir há pouco, problemas todos nós temos. Normalmente, há determinadas dificuldades que nós temos, que se revelam dificuldades, porque nós estamos a querer usar estratégias que aprendemos lá atrás e que queremos usar da mesma maneira. Porque achamos, não, foi assim que eu aprendi, então isto assim vai dar certo. E quando nós percebemos que aquilo não dá certo, é aí que nós ficamos muito aflitos. Quando aqui a dificuldade se levanta, é sempre muito importante a pessoa começar a perguntar-se a si própria: o que é que eu estou a fazer, que estou habituada a fazer e que neste caso não está a correr bem, não está a dar certo, não me está a ajudar a resolver. E dentro daquilo que nós percepcionamos como evolução, nós temos que olhar aqui para esta questão de aprendizado, para esta questão de abertura da percepção. Nós muitas vezes conseguimos fazer frente às dificuldades quando mudamos a nossa forma de sentir e de pensar sobre aquela situação. E atenção que, cuidado com aquilo que se chama aceitação, porque às vezes as pessoas têm muita tendência de dizer: ah, sim, eu aceito. Eu pessoalmente desconfio muito desta história da aceitação, porque a aceitação é muito mental. No sentido de eu aceito o outro porque, coitado, ele ainda não compreendeu e está lá atrás e eu é que sou mais evoluída e eu é que sei e o outro ainda não aprendeu e então eu aceito, coitado, que ele ainda não sabe e eu é que sei. Isto não é aceitação nenhuma. Isto é uma vanglorização, não é, do nosso ego. E a aceitação vai para um lugar mais profundo ainda, que tem a ver com uma questão do sentir. Como é que é essa aceitação no sentir? Porque eu achar que o outro coitado ainda não percebeu, isso não é nada. Isso é só mental. E isso vai ajudar outra vez a convencer-nos que nós é que estamos certos. Se estamos assim tão certos, quando olhamos para um erro nosso, aquilo é assim uma coisa horrorosa que pega mesmo